Fala galera, chegou a hora de mais uma história. Antes de começar essa história, já deixa o like e se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e comentar quais manhwas vocês querem ver por aqui. Tamo junto e vamos pra história. A de hoje tem uma sinopse intrigante. O protagonista dessa história é apenas um lenhador que passou 10 anos na tranquilidade de uma montanha isolada. Um sonho para quem não gosta muito de gente, cortando lenha todos os dias. Seu nome é Bai Luo Shen. Carrega um peso que ele ainda não entende. Ele não tem ambições grandiosas, apenas a busca por uma vida tranquila. Mas há algo nele, uma energia silenciosa, mas poderosa, que desperta curiosidade em seres muito além do comum. Após 10 anos cortando lenha, que cansaço. Mulheres imortais, uma atrás da outra, ajoelham-se e imploram para que tornasse suas discípulas. É que nem os sábios da internet dizem, carne só cai no prato de vegano. Bora lá. A história começa no pico King Luan, com o nosso protagonista cortando bastante lenha. Logo, ele sente um pedaço de madeira e alega que naquele dia também ele havia cortado um monte de madeira. Logo, o sistema mostra para ele que o número total de lenha cortada por ele é de 3,65 bilhões. Quando o protagonista se questiona se ele realmente havia cortado tanta lenha assim, então o sistema parabeniza o protagonista pela aquisição do título Santo Cortador da Lenha. Continuando a cortar a lenha, o protagonista se lembra de todo o seu passado. Acontece todo tempo, né? Completamente normal isso. Quando todos já imaginavam que o protagonista é um originário da Terra que virou um jovem bastante popular por causa de um show de talentos, mas no entanto, por ele ter desobedecido às ordens da agência, eles colocaram o protagonista para escanteio. E ele acabou sucumbindo e desenvolvendo depressão, se jogando totalmente ao mundo alcoólico. Após o ocorrido, ele renasceu na academia Kinhon, ao sul de Yuhan, se tornando um professor do departamento de selos rúnicos da academia. Logo após renascer e receber o sistema, ele seria capaz de demonstrar sua força e viver uma vida totalmente diferente. Mas ele não imaginava que o sistema que ele recebeu era um sistema de corte de lenha, algo completamente inútil para ele, a menos que estejamos falando de cortar lenha. Logo, o protagonista diz que mesmo se tornando o santo cortador da lenha, ele ainda não conseguiu ultrapassar o estágio da luminosidade. Logo, o grão-mestre Bai pousa em cima de um monte de pilhas de lenha e diz que o protagonista que foi o líder que pediu para Bai informar o protagonista que o exame na parte frontal do palácio na montanha já começou. Então Bai pede, por favor, para que o protagonista vá ao jardim frontal e selecione um discípulo, por livre e espontânea pressão. Bai acha que mesmo que o protagonista vá até o jardim frontal, com aquele nível de cultivação, é muito improvável que o protagonista consiga um discípulo. Então o protagonista diz que entendeu tudo o que Bai disse e que ele já pode ir. Então Bai sai dali derrubando um monte de lenhas que o protagonista havia empilhado. Logo, o protagonista tem levado em consideração o seu reino. É muito provável que ele não vá conseguir um discípulo, mas já tem algum tempo que ele não come churrasco, então ele decide dar uma olhada no dragão do abismo Kangoo e ver se ele ficou mais gordinho. Lá no plaza de inscrições, o espadachim forasteiro Jian Remin é elogiado por outro homem que acha incrível que ele conseguiu 500 discípulos com tanta facilidade, e que aquilo é realmente algo de se invejar. Logo, outro homem diz que mais uma vez há muitas pessoas interessadas no departamento de artes com espada. Logo, Jiang diz que fica lisonjeado com tamanha carisma. Alguns homens conversam entre si e um dos homens diz que em contrapartida ninguém se interessou pelo exame de selos únicos e que o instrutor Bai Luxuan nem sequer apareceu. Outro homem do grupo diz que ele é um professor que ainda está no estágio da luz rotativa e até lá seria uma vergonha. O terceiro homem, furioso, diz que, no entanto, um lixo daqueles como protagonista ocupou o pico King Luan, que possui o melhor cenário em toda a academia. Acho que alguém estava com inveja por aqui. De repente, Jian Remin grita para o líder da academia, King Honlin Quangyi, que o grão-mestre Bai já está passando dos limites. Como ele não teve um discípulo sequer por 10 anos consecutivos, e é por isso que ele não aparece, e implora para Li Quangyi que tire o protagonista de sua posição de professor e que faça ele sair do pico de King Luan para que possa retificar o estilo da academia. Logo, Li Quangyi diz para que nenhum deles está ali se esquecer que o jovem protagonista perdeu todo o seu cultivo e passou 10 anos no estágio da luz rotativa por proteger toda a academia. Então Jian responde o líder dizendo que jamais esquecerá as contribuições do grão-mestre Bai à academia, mas que no seu estado atual, ele não possui qualificação para continuar sendo um professor. Realmente, ele deve ter algo contra ele. Logo, o jovem Yan propõe para o líder retirar a posição de professor do protagonista, mas deixar que ele continue vivendo no pico King Luan, fazendo que um inscrito ali concordasse com ele. Logo, o protagonista chega segurando uma cobra morta em sua mão direita, agradecendo a todos pela consideração. Então Jian Remin diz que o protagonista pode estar de bom humor, mas se questiona se não é humilhante ser ferido de tal forma por uma mísera cobra. Então o protagonista responde a Jian dizendo que aquela bestia com certeza tinha algum motivo, já que ele quase foi morto. No meio da multidão, uma jovem pensa que apesar do protagonista possuir uma cultivação relativamente baixa, ele continua de bom humor sempre, e alega que aquela cobra parece bem normal, e não acha que ela tem algum tipo de cultivo. Mas ao focar na cobra, aquela jovem percebe uma aura vermelha sinistra vindo dela, que faz com que ela sinta medo. Então Jian diz para o protagonista que ele precisa de um tratamento imediato, e que ele, Jian, por acaso tem uma pílula dos 5 elementos do cultivo Wan com ele. Então pede, por favor,
para que o protagonista fique com uma, mas diz que só vai entregar a pílula se caso ele conseguir ao menos um discípulo hoje, e ele dará a ele de bom grado. Mas diz que se ele não conseguir nenhum, ele terá que se demitir. Ou vai ou racha, simples assim. Logo, o protagonista diz que é muito presunçoso para ficar de joguinhos com Jiang, e que admite que não vai conseguir nenhum discípulo aquele ano, e que já vai indo para não ter trabalho. Então Jiang repreende o protagonista dizendo que ele não vai não. Então corre até o líder e conta para ele que o protagonista admitiu ser presunçoso e desleixado, e que seu reino é baixo, e que uma pessoa daquelas não merece ser professor, e implora para o líder que demita o protagonista. Os guardas do líder concordam com Jiang e diz que ele tem razão. Logo também dizem que o protagonista não é capaz de ensinar. Então o líder pergunta para o protagonista se ele tem algo para dizer e se defender. Despreocupado, o protagonista diz que não é tão ruim assim, pelo menos é um trabalho a menos para ele, o que não deixa de ser verdade. E também diz que não liga, desde que eles deixem ele ficar com o Pico King Luan. Logo, um jovem no fundo, ouvindo a conversa, pensa que assim que o protagonista perder a sua posição de professor, o Pico King Luan será dele. Então o líder diz que dará o seu veredito. E fala, Bai Luochen, instrutor do departamento de selos únicos da academia, como não aceitou um discípulo por 10 anos devido ao seu reino baixo, é por isso que ele não é mais qualificado para continuar como professor daquele dia em diante. Após terminar de falar, aquela jovem que estava no meio da multidão grita para todos ali esperarem e que ela está disposta a estudar sob a tutela do instrutor Bai e aprender as artes dos selos únicos, fazendo com que todos ali ficassem loucos ao ouvir aquilo, apontando todos os defeitos do protagonista, dizendo que ele está no estágio da luz rotativa e que ele é mais fraco que uma galinha, que o Bai é puro desperdício, fazendo com que perguntem para a jovem se ela enlouqueceu. Eu realmente acho que eles têm alguma coisa contra ele, sabe? Jean pergunta para a jovem se ela não prestou atenção no que eles estavam falando agora há pouco, e xinga o protagonista dizendo que ele é puro lixo, e que ele não tem nada que possa ensiná-la, e alega que ser um estudante sob a tutela dela vai transformá-la em uma mera empregada. Ainda assustado, Jean alega que aquela jovem parece ser bem talentosa e possui raízes espirituais excelentes, e que se ela estiver disposta a ficar no departamento de artes da espada, ele mesmo lhe dará uma posição de destaque. Indo até o protagonista e abraçando seu braço direito, a jovem diz que já tomou sua decisão e pede por favor para que o protagonista aceite ela como sua discípula. O protagonista diz que aquela jovem é muito precipitada e diz que não está a fim de aceitar ela. Furioso, Jean pensa como alguém desistiria do departamento de artes com a espada para aprender selos únicos, principalmente com o lixo como protagonista, e alega que tem alguma coisa rolando, mas logo põe na cabeça que aquela jovem deve ser alguém que o protagonista planeja colocar ao seu lado, e que eles estão agindo de uma forma que consiga uma posição de destaque no departamento, e quando for a hora, o departamento se tornará o parquinho particular do protagonista para que ele faça o que bem entender. Então Jean aponta para o protagonista e para a jovem e diz que foi uma bela tentativa de plano do protagonista, mas diz que é uma pena, pois ele não é nenhum idiota, fazendo com que o protagonista e a jovem se perguntem o que ele está falando. Agora sim ele deve ter coringado. Logo, Jiang vai até o líder e conta um velho ditado. Um melão arrancado de sua vinha perde o seu sabor doce, e pede para ele permitir que aquela jovem se torne a discípula do protagonista. Logo, o protagonista pergunta para a jovem por que ela quer tanto que o protagonista se torne o seu professor, e alega que, como ela pode ver, ele não passa de um lixo no estágio da luz rotativa. Logo, passa todo um filme na cabeça daquela jovem. Na história, é dito que aquela jovem é uma imortal que reencarnou, e ela teve que reencarnar com as suas memórias porque a sua cultivação não foi bem sucedida, e mostra que ela queria escolher o departamento de artes com a espada. Com seu talento e aparência, não seria um problema roubar mais de 80% dos recursos para a cultivação do departamento. Uma pequena porcentagem, né? No entanto, ela não esperava que no último minuto ela encontrasse um mestre genuíno. Ela sabe que não comete enganos. Graças à sua visão de um mortal, é óbvio que aquela cobra está prestes a se tornar um dragão. Se eles julgassem de acordo com a cultivação humana, aquela cobra seria a mestre suprema do estágio Mahaya. E mesmo que aquela jovem tenha sido um imortal na sua vida pregressa, ela não se atreveria a dizer que seria capaz de subjugar uma cobra que está prestes a se tornar um dragão. Então ela olha para o protagonista e se pergunta como foi que ele, que está no estágio da luz rotativa, conquistou um dragão. Logo, o líder toma a voz e diz que já que o instrutor Jiang não é contra, ele fará o anúncio, tentando impedir do líder falar. O protagonista pede para ele esperar, pois ainda tem algo a dizer. Ignorando o protagonista, o líder diz que a discípula será oficialmente transferida do departamento de artes com a espada para o departamento de selos únicos. Então o líder olha para o protagonista fazendo um sinal de beleza com as mãos e pergunta para ele se o seu irmão mais velho ali não é demais, não é? Curioso, o protagonista diz que de mais uma ova. Então o líder diz que a conferência de recrutamento termina ali, perdendo o argumento praticamente. Com todos indo em direção à saída do Plaza, Jiang pega no braço do protagonista e parabeniza ele por ter conseguido uma ótima discípula, e diz que em 3 meses o departamento de selos únicos sairá muito bem no exame da academia. Achando estranha aquela atitude de Jiang, o protagonista pergunta se ele bateu a cabeça. Então ele vira para a jovem e diz que a propósito ele não sabe o nome dela, e pergunta qual é logo em seguida. Então a jovem se apresenta para o protagonista dizendo que seu nome é Su Liwei. Entediado, o protagonista pensa que não teria nem ido se soubesse
soubesse que isso ia acontecer, e pensa que arrumou problema para ele por bobeira, achando aquilo uma bela de uma canseira. Não adianta chorar pelo leite derramado. Tentando disfarçar sua cara de entediado, o protagonista responde a Su Liyue, alegando que o seu nome é um belo nome. Logo, Su agradece pelo cumprimento ao protagonista. Seguindo o caminho, o protagonista sabe que não tem como voltar atrás, e se lembra de como dizem: o mestre só mostrará o caminho, a cultivação vai depender do discípulo, e o que quer que aconteça, dependerá de Su Liyue. Chegando no pico King Luan, se deparando com aquele tantão de lenha, Su Liyue pensa que o protagonista é realmente alguém muito poderoso, e se pergunta por que ele sofre bullying daquele jeito, que com aquele reino dele, o protagonista arrasaria facilmente a academia King Hong. Por que será que o protagonista continua aceitando isso? Logo, o protagonista diz para a jovem Su que gostaria de deixar algumas coisas claras quanto ao seu método de ensino. Primeiro, eles não planejam lições, que eles, do Departamento de Selos Rúnicos, são autoconscientes. Segundo, eles podem ir e vir quando desejarem. Não precisam reportar ao protagonista quando vai sair e o que vai fazer. Terceiro, como Su Liyue pode ter visto, os recursos para a cultivação ali são meio escassos, já que ele não tem nenhum estudante. Mas ele diz para Su Liyue não se preocupar. Como professor dela, ele vai tentar ajudá-la da melhor maneira. E alega que ela terá os recursos necessários. E quanto ao quarto dela, ele ainda não sabe e pergunta para Su Liyue se ela tem alguma dúvida. Logo, o protagonista entrega 2 livros preparados para Su, e diz que o primeiro livro pode ser considerado um livro didático do protagonista. Ele basicamente cobre todos os selos únicos com problemas e passo a passo que estão separados pela dificuldade, para dar uma facilitada logo. O segundo livro contém exercícios práticos. As dificuldades relevantes também estão acentuadas. Ele pede para Su ir com calma nos seus estudos, e diz para ela não ser gananciosa ao ponto de querer aprender tudo de uma vez, e diz para Su que vai checar o seu progresso de tempos em tempos, mandando ela se empenhar. Imediatamente, Su diz que irá lembrar dos ensinamentos do protagonista, então o protagonista aponta para um lugar e diz que os quartos dos discípulos ficam por ali, e que todos estão vagos, pedindo para Su escolher aquele que vai lhe agradar. E também esclarece a Su que se faltar algo para ela, procure pelos discípulos do Departamento de Assuntos Internos, e eles vão arranjar tudo para ela. Olhando para aqueles barracos acabados, Su pensa se é tarde demais para ela revogar a sua mudança de departamento, mas logo muda de ideia e diz que tem que aguentar, já que tem que ser difícil o que seja. Uma pessoa com essa mentalidade chega onde quiser. Então o protagonista começa a retirar toda aquela pele azul da cobra, que não é uma cobra e sim um dragão, corta ela em pedaços e põe em um espeto. Logo, arma toda a grelha com carvão, invoca uma pedra faísca na ponta do seu dedo, aponta para a grelha e dispara uma leve chama para começar a fritar aquela carne de dragão. Dentro do barraco, Su Liyue sente o cheiro de carne do dragão assando e acha aquele cheiro ótimo. Após abrir a janela do barraco todo empoeirado, Su Liyue se depara com o protagonista grelhando o dragão. Logo, Su se lembra que dragões ainda são bestas imortais e que caso você obtenha algum, deveria oferecê-los ao patriarca. Vendo que o protagonista está comendo normalmente a carne daquele dragão, Su Liyue percebe que vem cultivando por milhares de anos e nunca provou a carne de um dragão. Então ela vai até o protagonista e diz que está com um pouco de fome, e pergunta se pode comer um pouco da carne do dragão. Eu acredito que um contrafilé seja mais saboroso, mas enfim. Imediatamente o protagonista diz que não. Surpresa com a resposta, Su Liyue pensa que nunca imaginou que um pedaço de carne seria negado a uma digníssima imortal como ela. Com uma cara de choro, Su Liyue fica encarando o protagonista de longe, que faz com que ele fale para ela não olhar para ele com aquela cara, já que não é não. Se vira as costas bravas com o protagonista e chama ele de mestre mesquinho. Então o protagonista pede para Su esperar. Ela se vira alegre, perguntando se já pode comer. Então o protagonista pega um espeto, tira um pedaço de carne dele e deixa apenas uma raspinha de carne, junto com seu tempero, e diz para Su lamber. Sim, lamber. Achando aquilo moralmente ridículo, Su pega o espeto mesmo assim. Logo, o protagonista diz que discípulos não deveriam chamar seus mestres de mesquinho, e diz para Su que depois que ela lamber o graveto, ela vai entender o porquê seu mestre agia de tal forma. Sem hesitar, Su Liyue lambe o graveto e se assusta com a energia espiritual tão abundante, ainda mais vinda de um simples graveto. Com tanta energia, Su diz que não está aguentando enquanto soa frio, e logo pensa que não fazia ideia que um mísero pedacinho desses era equivalente a algo por volta de meio ano de cultivação, e que no seu reino atual, ela não consegue conter a energia opressora contida da carne do dragão. Caso ela tivesse comido a carne, ela teria explodido e morrido. Logo, Su agradece ao protagonista pela sua generosidade. Então o protagonista diz para Su que apenas uma lambida por dia é o bastante, e que Su não seja ambiciosa. Agradecendo mais uma vez, Su diz que ela se lembrará disso com certeza. Após anoitecer, 2 homens vão até o pico King Luan de uma forma furtiva, pulam um muro do centro de treinamento do protagonista e alegam que o cavalo que o protagonista cria possui uma grande espiritualidade. Da última vez que alguns homens do clã tentaram roubá-lo, eles levaram uma surra do protagonista. Um dos homens pergunta se aquilo realmente vai dar certo só com eles dois. O segundo homem diz para ele não se preocupar, pois ele havia tomado precauções, e mostra um pequeno artefato e diz que aquele é os 100 dias de embriaguez, que o grande irmão vem pesquisando recentemente. Uma leve borrifada daquilo em monstros de grande 5 ou baixo os fará desmaiar instantaneamente. Tem um efeito bem parecido com o de umas bebidas alcoólicas baratas. Logo, esse homem pede para o primeiro homem ficar em silêncio,
pois o protagonista estava próximo deles e poderia ouvir a conversa. Logo, o protagonista está indo em direção ao seu cavalo para alimentá-lo. Chegando lá, o protagonista conversa com seu animal de estimação e diz que se lembra quando o pegou, e diz que o cavalo era tão magro e pequeno que parecia um burrinho, mas agora ele está com uma aparência majestosa. Então o protagonista acaricia o rosto do cavalo e pede para ele cuidar do local, pois o protagonista está indo dormir. Aproveitando que o protagonista se foi, os homens dão início ao seu plano. Próximo ao cavalo, eles dizem que está na hora dele voltar para o departamento de adestramento de bestas. Um departamento meio exótico, né? Um minuto antes, em seu quarto, Sulliwei já havia percebido a presença dos dois homens enquanto estava lendo um dos livros que o protagonista havia lhe dado. Su se pergunta quem tem a audácia de cometer o ultraje de adentrar o pico. Então Su levanta de sua cama para ver quem é que está invadindo o pico e alega que dará uma lição em quem quer que seja. Após chegar lá fora, Sulliwei se depara com um dos homens derramando o líquido de embriaguez de 100 anos na comida do cavalo. Furiosa, Su pergunta para aqueles homens quem são eles e quais são seus nomes. Enquanto uma aura azul cobre seu corpo, logo um dos homens pergunta quem é aquela mulher. Logo, o outro rapaz diz que deve ser a esquisita que largou uma posição de destaque no departamento de artes com a espada e foi aprender com o lixo do protagonista. Um dos homens diz para Su que aquilo não tem nada a ver com ela. Logo, ele pede para ela voltar para o seu quarto e dormir. Sulliwei responde àquele homem, alegando que enquanto ela estiver ali, eles não tocaram em nada que pertence ao protagonista. Então ele parte para cima de Sulliwei, alegando que ela escolheu o caminho mais difícil. Com um avanço rápido, o homem diz que a escolha foi de Su, então não culpe ele pelas consequências. Rapidamente, Sulliwei desvia do golpe daquele homem e acerta um pontapé em seu queixo, jogando ele de volta para longe. Com sua boca sangrando, aquele homem diz que aquela garota tem uns truques na manga, tem que ser desenrolada mesmo. Logo diz que vai tentar atacar Su novamente e se der ruim, o outro homem o ajude. Invocando uma aura amarelada tipo fogo, aquele homem parte para cima de Sulliwei novamente, mas rapidamente Sulliwei revida o chute daquele homem acertando ele no seu braço, deixando ele pegando fogo com um tipo de fogo azul. Caído no chão, aquele homem diz que o seu braço dói muito e diz que aquele maldito fogo está devorando a sua energia espiritual. Furioso, o outro homem pega sua espada e diz que vai ajudá-lo, indo para cima de Sulliwei também. 2 contra 1 já tá virando covardia demais. Após tanto barulho, o protagonista acorda e olha pela janela para ver o que está acontecendo. Com muito sono, o protagonista apenas dá um estalo de dedo que faz criar um tipo de campo à prova de som. Enquanto Sulliwei acerta outro daquele homem com um golpe no seu peito, logo Sulliwei diz para aqueles homens que se aparentemente o protagonista também quer que eles levem uma lição. Com muito medo, vendo todo aquele poder, os homens dizem que não desejam levar uma lição e pede calma para Sulliwei. Voltando para o departamento de adestramento de bestas furioso, o veterano mais antigo, Rei Xianshen, diz que aquilo já foi longe demais. Logo, 2 daqueles homens que invadiram o pico King Luan diz que eles tentaram, mas a nova discípula do protagonista é muito poderosa e que eles não eram páreo para ela. O outro rapaz diz para o veterano não se preocupar, que assim que os ferimentos dele se curarem, eles irão trazer o cavalo Uzui de volta. O veterano diz que cada um dos dois usará 3 pílulas de restauração do espírito e 2 pílulas de nutrição do espírito, e diz para eles considerarem aquilo uma compensação pelos ferimentos. Os homens agradecem o veterano pelas pílulas, que rapidamente responde eles dizendo para eles tratarem seus ferimentos e ele resolverá aquele assunto. O líder grita para todos do departamento de adestramento de bestas sigam ele até o pico King Luan. Ele diz que está indo buscar por justiça. Um meio um pouco estranho de fazer isso, mas tudo bem. Chegando depois dos outros homens, um rapaz diz para a grande veterano esperar. E assim que ele se aproxima do veterano, ele diz que o protagonista ainda é um instrutor e que daquela vez foi culpa deles, e caso eles forem diretamente até o pico, ele só arrumará mais problemas. Então o líder pergunta se eles vão deixar aquilo para lá, e alega que aquele cavalo que está no pico King Luan é do departamento deles, e questiona quem deu o direito ao protagonista de pegá-lo. Aquele homem diz que o veterano entendeu tudo errado e diz que a discípula do protagonista violou gravemente as regras da academia quando deu uma surra naqueles homens. Autodefesa é uma quebra de regras aqui, então ele vai até o líder e sussurra dizendo que eles só precisam usar o alto nível moral do líder e que o protagonista ficará sem palavras quando ver o que Sulliwei fez com os 2 novatos. E aí, eles podem trazer de volta o cavalo Uzui. Ele diz que o protagonista tem que tomar conta de seus discípulos, não tem como o protagonista recusar. Então o veterano diz que aquele parece ser um bom plano e que eles farão daquela forma, e chama todos para o salão de execução das leis. A noite se passa e na manhã seguinte, no pico King Luan, o protagonista sai do seu quarto e encontra Sulliwei já acordada. Ela deseja um bom dia para o protagonista, então ele fica surpreso ao vê-la acordada e pergunta como foi a lida ao livro ontem à noite. Tentando arrumar uma desculpa, Su diz ao protagonista que em relação ao livro, mesmo ela tendo passado a noite inteira defendendo o pico King Luan daqueles novatos, ela sabe que meia página foi o bastante para gastar toda a sua energia espiritual. Su fica sem resposta para o protagonista. Então ele diz para Su que aquilo é com ela e que ele não vai se intrometer em seus estudos, e já começa seu dia indo cortar madeira. Então Sulliwei relata ao protagonista que só leu meia página.
Imediatamente, o protagonista para de cortar lenha, olha para trás e pergunta para Su o que foi que ela disse, e questiona se ela só leu realmente meia página a noite inteira. Meia página em 12 horas é muita bronca, viu? Com medo do protagonista reclamar, Su diz que sente muito e que desapontou o protagonista. Para a surpresa de Su, o protagonista diz que muito pelo contrário, foi uma grande surpresa para ele, deixando Su confusa. O protagonista diz que achou que ela seria capaz de ler apenas algumas linhas. Então Su diz para o protagonista para ele dizer uma coisa daquelas. Ele pensou mesmo que ela fosse estúpida. O protagonista diz que não tem nada a ver com aquilo, e que, como ela havia dito, foi uma grata surpresa. Surpreso, o protagonista sabe que aquele livro contém a sua coleção de selos e runas, e que não esperava que ela fosse capaz de ler meia página em uma única noite. A leitura por aqui parece ser algo diferente. Então o protagonista diz para Su Liyue que, apesar do conhecimento em runas e selos algo importante, não precisa ela ter pressa, tudo em seu tempo, e joga um token para Su Liyue pegar, e diz que ela terá acesso à biblioteca da academia com aquele token, e lá ela vai encontrar alguns pergaminhos marciais para ler, e que lá ela encontrará os melhores pergaminhos com aumento de nível do token. Su Liyue questiona o protagonista o que é preciso para aumentar o nível de token. O protagonista explica que existem duas formas. Uma é contemplando as tarefas dadas de forma irregular na parte frontal da academia, ou participando dos testes dos discípulos. Liyue diz que entendeu e agradece o conselho do protagonista. Liyue compara o token com o livro do protagonista, e como ela é uma imortal há pelo menos 10 mil anos, o que não lhe falta são manuscritos marciais, jogando o token que o protagonista deu a ela para longe do pico, e diz que vai estudar o manuscrito secreto do protagonista por toda a sua vida. Então para que ela quer aprender outras coisas, que seria uma vida inteira fazendo a mesma coisa. Vendo que o protagonista percebeu que ela jogou o token para fora do pico, ela pergunta para ele o que foi que ele está olhando para o horizonte. Com um pouco de raiva, o protagonista chama a discípula do pico King Luan, Su Liyue, até ele para receber a sua punição. Su Liyue, assustada, alega que aquela punição deve ter alguma relação com os valentões que invadiram o pico King Luan ontem à noite, e diz para o protagonista que ela não se conteve e teme que aquilo causou problemas. O protagonista pede para Su não se preocupar e deixar que ele resolva, e pede para ela apenas se concentrar em seus estudos. Então chama Su para ir até o salão de aplicação das leis, Sonlan, para ver o que aqueles valentões querem. Chegando no salão, o protagonista é recebido por uma multidão e dois mestres de aplicação das leis, que logo diz que o salão de aplicações das leis foi notificado, e que Su Liyue, discípula do departamento de selos únicos, ignorou as regras de academia e feriu de forma maliciosa companheiros discípulos. E como são as regras de academia, ele pede para que o protagonista entregue gentilmente Su Liyue de volta. Pelo menos tentou pedir com educação. O protagonista, após ver aquilo tudo, diz que aquilo está sendo um belo espetáculo. Então um dos mestres das aplicações diz que há evidências claras contra Su Liyue e pede por favor para que ele vá com eles. Logo, o protagonista bate seu machado no chão e diz para que não tenham pressa. Logo, o protagonista chama um dos mestres e diz que quer saber dos dois discípulos do departamento de adestramento de bestas que invadiram o pico King Luan no meio da noite em busca de problema, e pergunta o que o mestre fez com eles. Logo, o mestre diz que eles adentraram o pico por acidente e que eles já foram severamente punidos. Questionando, o protagonista pergunta por acidente e diz que naquele caso sua discípula também os feriu por acidente e que ele mesmo tomará conta da situação e não há motivos para o salão de aplicação das leis intervir. Então segue de volta para o portal para voltar ao pico. A conversa acabou ali para ele. Curioso, o mestre pede para o protagonista e Su Liyue parar, que o salão de aplicações das leis julgou a sua discípula culpada, e se ele persistir, as coisas não vão acabar muito bem para ele. De forma assustadora, o protagonista olha para o mestre e pergunta para ele se ele está querendo dizer para o protagonista como ele deveria proceder, assustando o mestre e fazendo com que ele engula suas palavras. Então, um dos mestres gritam para os outros, alegando que eles viram com os próprios olhos a atitude do protagonista, não viram? Que o protagonista está tentando acobertar a criminosa da Su Liyue, e isso agrava ainda mais as coisas, e pede novamente por favor para que levem a Su Liyue imediatamente. Então 2 dos 3 mestres descem até a base e diz que todos que enfrentaram o salão de aplicação das leis não acabaram bem, e alega que o protagonista sabe muito bem daquilo. Debochando, o protagonista diz que eles não passam de fedelhos, e questiona se eles acham mesmo que representarão o salão das aplicações das leis. Agora mexeu com o ego deles. Furioso, um dos mestres pergunta como o protagonista ousa denegrir o salão de aplicação das leis, e diz que irá levá-los ao salão para que ambos sejam punidos. Então avançam para cima do protagonista e de Su Liyue para atacar. Lá atrás, o terceiro mestre se pergunta se o protagonista ainda acredita que é um instrutor gênio que apareceu 10 anos atrás, e que o lixo do protagonista, que ainda está no estágio da luz rotativa, tem a audácia de enfrentar o salão das aplicações das leis, e percebe que ele realmente não liga se ele vai viver ou morrer. Enquanto os mestres se aproximam de Su e do protagonista, ele diz para Su que aquilo servirá como um teste para eles checarem o que Su aprendeu ontem à noite,
e pede para Su não desapontá-lo. Logo, ele empurra Su para cima dos mestres. Com um avanço rápido, um dos mestres ataca Su, que logo pergunta se é só aquilo que ele tem para mostrar. Então Su desvia dos golpes dos mestres facilmente, passando pelo meio dos dois. Então eles erram os golpes e acertam o chão. Logo, Su percebe que é por aquilo que o protagonista quis testar ela, e percebe que aqueles dois são tão fracos que não valem o tempo do protagonista. Enquanto desvia de todos os ataques dos mestres facilmente, Su também pensa que enquanto ela se manter próxima ao protagonista, não levará muito tempo até que ela atinja a ascensão. Vendo que Su contra-atacou um dos mestres, o segundo se pergunta o que ela está fazendo, e logo percebe que ela está desenhando runas no meio do combate, enquanto desvia de tudo. Ela é realmente multifunções. Logo ele sabe que até mesmo um mestre de selos rúnicos precisa desenhar os selos de antemão, e se pergunta se ela está desenhando eles no meio da batalha mesmo. Curioso, o primeiro mestre se pergunta se Su está realmente subestimando eles. Então os dois mestres combinam de atacar juntos e usar aquilo contra Su Liyue. Logo, eles partem para cima de Su novamente, mas sem êxito de novo, errando os golpes e acertando mais uma vez o chão. Indo lá no alto, um dos mestres diz que acabará com Su Liyue em conjunto. Achando aquilo um tédio, Su Liyue diz que eles são um saco e pede para que eles deixem ela terminar de desenhar as runas. Furioso, o mestre diz para Su Liyue ir para o inferno, enquanto lança um golpe de sua espada, saindo um tipo de dragão verde em direção a Su. Então, após desenhar as runas, Su Liyue levanta dois dedos, criando um tipo de energia azul na ponta deles, e diz que aquilo é o bastante para eles. Vai acabar com a festa logo. Então Su Liyue cria um campo de proteção que faz com que aquela magia lançada pelos mestres seja totalmente inútil. Após a explosão, os mestres se perguntam se aquilo havia funcionado. Após a poeira baixar, eles percebem que Su Liyue está totalmente intacta e com um tipo de raio azul controlado pela ponta de seu dedo. Su Liyue diz para aqueles mestres que está na hora de levar aquilo a sério. Logo ela lança um tipo de feitiço de raios contra os mestres que acabam com eles rapidamente. Olhando lá de trás, o protagonista sabe que Su Liyue usou o elemento trovão e a vesícula biliar da serpente é do elemento madeira. Agora, que não vão ser de muita utilidade para Su, que pelo visto, o protagonista vai precisar ir ao abismo de Kangoo novamente e encontrar um objeto de rompimento do reino do atributo trovão para Su Liyue. Então Su Liyue diz que aquela confusão acabou. Enquanto os dois mestres estão caídos no chão acabados, botou os elementos para dormir rapidinho. Song Lan, um dos mestres, pergunta para o mestre He se ele ainda não vai fazer nada, e que eles só foram até ali por sua causa. Curioso, repensa como os dois não foram capazes de vencer Su Liyue, e o que faz pensar Song Lan que ele a derrotaria. Desenhando mais algumas runas, Su Liyue joga um tipo de magia de trovão em direção a Song Lan, mas acaba acertando o mestre He, atingindo seu peito, fazendo com que ele se ajoelhasse e se perguntasse por que aquela maldita da Su lançou um selo nele. Logo, Su Liyue pensou como acertou o mestre He, se ela havia mirado no Song Lan. Então o protagonista pede para Su Liyue se afastar. Logo, Song Lan diz que aquilo é uma provocação séria, e que o protagonista ignorou o crime de sua discípula e retaliou o salão de aplicações das leis, e alega que aquilo não ficará impune. Logo o protagonista irá se arrepender. Mal sabe ele, viu? Debochando, o protagonista pergunta: me arrepender? E alega que aqueles três é quem deveriam se arrepender, fazendo com que Song Lan se perguntasse se o protagonista havia falado aquilo mesmo. Com muita ameaça, o protagonista pede para todos os três se ajoelharem para ele, fazendo com que os três se ajoelhem para ele imediatamente, causando raios e trovões por todo o salão de aplicações das leis. Um dos mestres diz que aquilo é impossível. Como alguém do estágio da luz rotativa tem um ki espiritual tão ameaçador? Então ele pergunta para o protagonista se ele já havia se recuperado. Ignorando sua pergunta, o protagonista diz que eles estão no pico King Luan. Então Song Lan responde o mestre dizendo que o protagonista não se recuperou, que os instrutores das academias conseguem pegar emprestado o ki espiritual de seus picos. Logo, Song Lan pega um token de aura verde e pergunta o que o ancião Tu está tentando entrar em contato naquele momento. Então Song Lan sente uma dor no seu peito, que faz cuspir sangue, e foge imediatamente dali. Logo, o protagonista diz que vai deixar eles fugirem dali em consideração ao ancião Tu. O mestre He ainda continua ajoelhado com a maldição que Su Liyue havia jogado nele. Logo, o protagonista diz que enquanto é ele, ficará ajoelhado ali até que o veterano Yu vá falar com o protagonista em pessoa, para resolver isso frente a frente logo. No departamento de adestramento de bestas, o vice-instrutor Sheng pergunta se houve problemas na sua ausência, e pergunta o que realmente aconteceu. Após toda a explicação de Song Lan, o vice-instrutor pergunta para Song se Xiao Shen ainda está ajoelhado em frente ao pico King Luan. Tendo em resposta que sim, Sheng diz que Song Lan e o outro mestre podem voltar ao salão de aplicações das leis, que ele resolverá aquilo pessoalmente. Se reverenciando a Shen, ambos os homens dizem que naquele caso eles irão se retirar. Após dar as costas para Shen, Song Lan pensa que mesmo que o protagonista tenha o pico King Luan, ele não é páreo para alguém que está no reino de abertura de saída. O vice-diretor Shen diz para Inhai que amanhã à noite eles irão ao pico King Luan para trazerem o seu irmão mais velho de volta. Logo, Inhai concorda com Shen. No pico King Luan, no final da tarde, enquanto se alimenta, o protagonista pensa como já passou bastante tempo e ninguém do departamento de adestramento de bestas foi até ele. Após terminar de comer, o protagonista vai ver o que Su Liyue está fazendo. Ao encontrá-la, o protagonista se depara com Su Liyue fazendo runas com a mão. Numa forma de tentar surpreendê-la, o protagonista joga um pedaço de lenha enquanto ela está distraída. Rapidamente, Su Liyue se vira e quebra aquele pedaço com um chute. Uma
força de sobra. Logo, o protagonista diz que aquilo não foi nada mal, que ela manteve o selo mesmo sofrendo um ataque surpresa, fazendo com que Sullivan ficasse muito feliz. Logo, ele diz para Su que vai precisar se ausentar, e se alguém do departamento de adestramento de besta aparecer, ela usa aquele talismã que o protagonista entregou para ela. Logo, Su diz para o protagonista não se preocupar, que ela irá deter qualquer um que tente causar problemas. Saindo voando rapidamente dali, o protagonista pede para ela tomar conta do local, e que ele retorna amanhã cedo. Sullivan deseja uma boa viagem e segura ao protagonista. Na história mostra que o Abismo Kangyu é a residência de tribos demoníacas e bestas. Quanto mais alguém adentra o abismo, mais poderosos são os demônios e as bestas. Em suas profundezas, residem os deuses demônios ancestrais que até mesmo pessoas no reino Mahayana evitam. Algo meio óbvio a se fazer, mas ok. Sobrevoando rápido, o protagonista pousa em uma ponta de pedra, e logo pensa que no nível atual de cultivo da Sullivan, ainda não é necessário matar um demônio ancestral, e que ele vai tentar encontrar algo mais brando para ajudá-lo na sua cultivação. Logo ele diz que achar algo adequado vai ser complicado, e que vai apenas pedir algo a um dos reis espirituais do elemento trovão. Olhando para baixo, o protagonista se depara com uma jovem da academia perdida no meio daquela trilha, e se pergunta o que ela vai fazer ali. Então ela é atingida por um tipo de magia roxa que causa uma explosão. Vendo aquilo, o protagonista está cansado de um problema atrás do outro. Logo, ele invoca uma aura azul e diz que é melhor ir até lá dar uma olhada no que está acontecendo. Mesmo se defendendo com um tipo de escudo verde, aquela jovem fica caída no chão, enquanto um dos homens que atacou ela pergunta se ela não tem mais nenhum truque na manga. E logo diz que ninguém imaginaria que eles conseguissem pegar ela sozinha. Logo, a jovem pede para aquele homem se afastar dela. Tava ficando estranho demais já. Aquele homem olha para aquela jovem e diz que aqueles do departamento das 4 artes só servem de entretenimento para os homens. Com uma fala o tanto quanto suspeita, aquele homem diz que aquela jovem, se ela for boazinha e entreter ele, quem sabe ele deixa ela viver. Aquela jovem de nome Yunhuo diz que aquele homem não tocará nela, mesmo que ela tenha que morrer, colocando os 2 dedos na sua testa e fazendo um tipo de magia. Mas logo é surpreendida por aquele homem pegando na sua cabeça e selando seu poder no chão. Yunhuo se pergunta se seu poder espiritual foi selado. Passando a mão no rosto de Yunhuo, aquele homem diz que o rosto dela é muito macio, e aposta que ela deve ter outros lugares que ainda são mais macios. Vendo toda aquela cena sem poder se mover, Yun pensa na sua irmã mais velha, e diz que está prestes a ser deflorada por aquela pessoa sem escrúpulos. Eu tô até sem palavras aqui. De longe, o protagonista pede para Yunhuo golpear o seu ponto Danzon, ponto 17 da acupuntura, meio do tórax. Então Yun percebe que está conseguindo se mover. Então ela ataca aquele homem e faz com que ele fique paralisado, jogando ele para longe com um golpe fatal que faz um buraco enorme no seu tronco. Sem entender como ela fez aquilo, ela agradece a ajuda do protagonista. Vendo que Yun está se inclinando para o nada, o protagonista se pergunta se todos os estudantes sob a tutela da grande irmã Yue agem daquela forma. Então aquele jovem que está acompanhando aquele grande homem diz que Yunhuo irá pagar pelo que ele fez com seu mestre. Sabendo que não resta muita energia espiritual, Yunhuo diz para aquela jovem tentar a sorte se ele tiver coragem, sabendo que Yunhuo está blefando, pois ele sabe que ela usou toda a energia espiritual naquele ataque. O jovem parte para cima de Yun, vai quebrar a cara, viu? Após Yunhuo ser descoberta, ela pergunta para o protagonista o que ela faz agora. O protagonista diz para ela dar um passo à esquerda e acertar o ponto de acupuntura dos rins, fazendo o que o protagonista pediu e não tendo êxito, aquela jovem pergunta para Yun se ela achou mesmo que seria simples atingi-lo. Logo, ele manda Yunhuo ir para o inferno e atacá-la. Quase tendo êxito, com apenas um estalo de dedos, o protagonista prende aquele jovem em várias correntes. Logo ele manda Yun ir em frente e matar aquele homem. Antes de matar ele, Yun conta para o protagonista que aquele homem sabe o paradeiro de sua irmã mais velha, e pergunta se pode dar um jeito nele após descobrir onde sua irmã está. Imediatamente, aquele jovem diz para Yun nem perder seu tempo, que a fim de manter a sua pureza, aquela irmã de Yun explodiu a sua energia oceânica e fugiu. E já que ela destruiu seu oceano de Ki, ele aposta que ela já foi devorada pelos insetos do abismo Kanguu. Yunhuo diz para ele parar de mentir, e alega que a sua irmã mais velha nunca perderia para gente do tipo dele. Então aquele jovem diz para Yunhuo matar ele se tiver coragem, e alega que a seita divisa disforme não vai deixar aquilo barato. Então Yun pergunta para aquele homem se ele faz parte da seita divisa disforme. De longe, o protagonista chama aquele miserável do cabelo dividido ao meio e pergunta para ele para que a seita da divisa disforme do Reino Norte mandou ele ali. Seria útil ter essa informação. O jovem pergunta para o protagonista como ele foi parar ali. Então ele pergunta se ele está tão famoso assim para aquele jovem conhecer ele. O jovem diz que aquilo é impossível, e o protagonista não passa de um lixo no estágio da luz rotativa, que fez com que Yunhuo se pergunte se aquela pessoa estava auxiliando ela secretamente era o inútil do baile Oshin. O protagonista se aproxima daquele homem e diz que não está a fim de perder tempo interrogando o jovem, e pede para ele abrir logo o bico. O jovem diz que não vai falar nada. Sem hesitar, o protagonista estala os dedos e dizima aquele jovem para sempre. Curiosa, Yunhuo pergunta para o protagonista como ela vai encontrar sua irmã mais velha agora que o protagonista matou aquele homem. Pedindo para ela ter calma, o protagonista diz que sabe que Yun está preocupada por encontrar sua irmã, mas alega que sabe como encontrá-la, o que não deixa de ser verdade. E logo pergunta para Yunhuo se ela tem algo da sua irmã mais velha que ela usou há pouco tempo. Seria ótimo se ela tivesse. Logo, Yun diz que a sua irmã bordou aquele lenço para ela. Criando uma espécie de pássaro de fogo, o protagonista entrega aquele lenço para o pássaro e pede para ele encontrar
encontrar quem bordou aquele lenço. Yun diz que conta com aquele passarinho e pede para ele descobrir o verdadeiro paradeiro da sua irmã mais velha. Seguindo viagem, o pássaro encontra um buraco profundo e escuro que rapidamente encontra a irmã de Yun-Hoo. Lá dentro, a irmã de Yun pensa como ela cairia após escapar daqueles miseráveis que estavam querendo matá-la. Agora que seu oceano de Ki foi destruído, ela supõe que aquele buraco com meros 6 metros de profundidade será o seu túmulo e pergunta se Yun-Hoo está em segurança. E aí pessoal, estão curtindo a história até agora? Já deixa o like maroto para dar uma força e comenta aí o que tá achando. Se tiver alguma história que vocês querem ver por aqui no canal, comenta o nome aí que eu tô sempre de olho para trazer histórias boas. Logo, Yun-Hyo e o protagonista chegam naquele buraco chamado pela irmã mais velha de Yun, perguntando se ela está lá embaixo. A irmã de Yun pergunta se é ela quem está lá em cima. Feliz, Yun diz para o protagonista que a sua irmã mais velha está realmente naquele buraco. O protagonista confirma, mas alega que ela está bem machucada. Ansiando pela sua irmã, Yun-Hyo diz que vai descer até lá para buscar. Rapidamente, o protagonista pede para Yun ter calma, que ele mesmo irá fazer isso. Então o protagonista faz um talismã de suspensão com a sua mão, aponta para o buraco, cria algumas bolhas e levita a irmã mais velha de Yun para fora do buraco. Muito feliz após ver sua irmã, Yun abraça ela rapidamente. Então ela pede para Yun-Hyo se acalmar, que ela está bem. Yun pede para sua irmã Yun-Shi agradecer ao protagonista por ter salvado ela. Imediatamente, Yun-Shi agradece ao protagonista, então o protagonista oferece uma pílula Yuan de cultivação dos 5 elementos para Yun-Shi se curar, a mesma pílula que Jian deu para o protagonista, uma pílula potente até demais. Yun-Shi diz que aquilo é um tesouro do departamento das pílulas da academia, e que é algo extremamente precioso, e que não pode aceitar tamanho presente. Logo, o protagonista diz que aquilo não é hora de pensar naquelas coisas, e pergunta para Yun-Shi o que é mais importante, a pílula ou a sua vida, e além do mais, ela ganhou aquela pílula de graça. Então Yun-Hyo aceita a pílula e agradece ao protagonista por dá-la às irmãs. Comendo a pílula, Yun pergunta para Yun-Shi se ela está se sentindo melhor. Após comer a pílula, Yun-Shi entende o porquê dizem que a pílula é um tesouro, já que o seu ferimento na perna curou instantaneamente. Yun-Shi diz para o protagonista que ela se lembrará da sua benevolência e algum dia irá retribuí-lo. Yun também agradece toda a ajuda do protagonista. Logo ele diz que não é preciso agradecer a ele e alega que elas não deveriam estar ali com o nível atual que elas estão, e pergunta para ela o que elas foram fazer no abismo Kangoo, fazendo que as duas irmãs se olhem e não tenham uma resposta para dar ao protagonista. No Pico King Luan, Su-Yue finalmente termina de ler uma página, com a sensação de estar progredindo. Ela alega que é melhor ela ir cultivar. Tocando na sua pedra brilhante em cima da estante, Su-Yue percebe que tem alguém chegando lá no pico. Lá fora, o vice-diretor Shen Kun, flutuando, fala de todos os problemas que o protagonista cometeu e diz que ele permitiu que sua discípula violasse as regras da academia e também resistiu violentamente ao salão de aplicação das leis. Então, ele pede para o protagonista e Su-Yue sair e aceitarem suas punições. Um pedido meio impossível de se aceitar, não? Voltando para o abismo Kangoo, o protagonista dá uma bronca nas irmãs, alegando que elas devem estar querendo morrer, e pergunta por que diabos elas adentraram um lugar onde residem demônios ancestrais. Yu-Hyo diz que é tudo culpa sua, e ela estava tentando encontrar materiais para reparar um instrumento da mestra, mas sua inconsequência resultou no que aconteceu. Tendo a resposta de Yun, o protagonista se pergunta se não tem algo de errado naquela história. Então Yun continua falando que estava caçando um bicho de seda do gelo, da nona grade nas proximidades. Ela diz que pode estar enganada, mas acredita que as pessoas da seita da divisa disforme também estavam atrás dele. Logo, o protagonista diz que não acredita naquilo. É um mero demônio maior de nona grade, porque aceita o caçaria da parte norte do reino até a parte sul, e pensa se ela não havia se enganado, já que o bicho de seda de gelo não é um demônio maior, é um demônio espiritual em seu estado de muda. Na vida real é um bichinho bem interessante. Então Yu-Hyo pergunta para o protagonista se ele vai pegar o bicho de seda de gelo. Ele diz que sim, e que é uma besta demoníaca extremamente rara que possui os atributos da água e do trovão, e diz que a sua discípula está a ponto de ruptura, e ela precisa de um material do atributo do trovão, e o bicho da seda de gelo é um item perfeito. Então eles chamam as irmãs para seguirem em frente, pois ela precisa voltar antes que o alvorecer esteja completo. Yu-Hyo diz que o protagonista trata muito bem a sua discípula, e que ela e a sua irmã mais velha, Yun-Shi, estão com inveja. Logo, Yun-Shi dá um toque na cabeça de Yu-Hyo e pede para ela parar de falar besteiras, e alega que a mestra delas trata elas super bens. Anoitecendo e voltando para o pico King Luan, o vice-instrutor Sheng grita pedindo para o protagonista aparecer. Então Su-Yue abre a porta do seu quarto e diz que sente muito, mas o protagonista está ausente, e diz que dirá o que quer que o vice-presidente deseja ao protagonista quando ele retornar. Tipo um lembrete. Ignorando tudo que Su-Yue disse, Sheng pede para ela se ajoelhar. Ela responde dizendo que não fez nada de errado, porque ela deveria se ajoelhar. Logo, Shen diz que ela deveria se prostrar na presença de alguém mais velho, e pergunta se o lixo do protagonista não lhe ensinou as regras da academia. Su-Yue pede desculpas, pois não sabia que tal regra existia, e alega que ela e o protagonista não são lixos, e pede por favor para que Sheng seja mais respeitoso. Curioso, Sheng invoca uma hora verde à sua volta e diz que Su-Yue é muito insolente e se questiona como uma mera discípula recém-admitida usa contestar o vice-instrutor. Então, ele manda mais uma vez Su
Su Liyue se ajoelhar, lançando um poder em sua direção, fazendo com que a marca da palma de sua mão fique marcada no chão. Insistindo com seu poder, Su Liyue continua dizendo que não fez nada de errado e que não irá se ajoelhar de maneira alguma. Deixando Shen ainda mais furioso, ele diz que quer ver até onde ela vai manter essa atitude e dispara vários projéteis contra o pico King Luan e Su Liyue. Agora o negócio tá ficando sério. Após a poeira baixar, Shen percebe que Su ainda continua de pé com uma área azul enorme em volta do seu corpo. Logo, Shen pensa que para evitar se ajoelhar, Su queimou seu reino e percebe que aquela discípula está realmente obstinada e se uma coisa daquelas vazar, isso pode acabar abalando o prestígio do departamento de adestramento de bestas. Então Shen sabe que Su Liyue não pode permanecer viva e pede para In-Hai matar ela. Logo, In-Hai pergunta se o mestre tem certeza do que está falando. Shen diz para ele fazer o que lhe ordenam e questiona se ele vai desobedecer às ordens do seu mestre. In-Hai diz que nunca faria isso e diz que ele não acha que a discípula do protagonista tenha feito algo que mereça a pena de morte e pede para Shen deixar ele falar com ela e que eles não precisam matá-la se ela admitir seus erros. Lá de baixo, Su Liyue diz que ninguém imaginaria que um mestre de merda como Shen conseguiria produzir um discípulo tão honrado, algo bem irônico de se notar. Descendo lá de cima, In-Hai diz para Su Liyue que seu mestre é um homem extremamente orgulhoso e que ele deixará isso passar se ela se ajoelhar e admitir os seus erros, e alega que não vale a pena arriscar sua vida em nome do orgulho. Su responde In, dizendo que não esperava que o departamento com maior prestígio no reino do sul de Yun-Hun-Hua teria um verme que nem o mestre Shen. Logo, In-Hai pergunta para Su Liyue para que ela ir tão longe com as palavras. Então ela diz que In-Hai chega de falatório e que se o mestre de In-Hai quiser matá-la, vá em frente e que ela não vai implorar por misericórdia. Logo, In diz que sente muito, mas não pode desobedecer às ordens do seu mestre. Com uma carta na manga, Su diz que é ela quem deveria pedir desculpas, e alega que aquela técnica estava reservada para o merda do seu mestre Shen. Pronto para finalizar Su e Liyue, In-Hai é surpreendido pelo cavalo do protagonista, Xiao, que lhe dá uma cabeçada que joga In-Hai para longe. Após ver aquilo e entender o que Xiao se trata, ele entende porque Ren Xiangshen está obcecado no cavalo. É um espírito demoníaco. Um pequeno detalhe para um animal, né? Xiao invoca uma aura roxa em volta do seu corpo e fica na frente de Su Liyue para defendê-la. Logo, Shen diz que não teria lembrado de Xiao se ele não tivesse se intrometido, e diz que se intrometer foi escolha de Xiao, então ele não culpasse Shen por aquilo. Logo, Shen lança um laço verde em volta do pescoço do cavalo, fazendo com que ele caia no chão. Mas rapidamente, Xiao se levanta mais furioso do que antes e parte para cima de Shen. Logo, Shen responde dando um golpe fatal na sua barriga, jogando Xiao para longe. Vendo toda aquela cena, Su Liyue diz para Shen que é melhor ele matá-la, porque ele pode ter certeza que ela fará ele pagar por tudo que ele fez. Avançando rápido até Su Shen, diz que atenderá ao pedido dela. Numa tentativa de eliminar Shen, Su usa sua última carta na manga e diz que aquela distância é perfeita para que a roda da fada da lua acerte o alvo, e alega que queimou todo o seu reino para que pudesse acabar com Shen usando aquilo. Então ela acerta o golpe com êxito em Shen, mas logo ele diz que teria morrido de uma forma boba se ele não tivesse levado um tesouro com ele. Logo ele percebe que Su tem alguns truques na manga e é por isso que ele conseguiu lutar contra Song Lan e os dois imprestáveis, e alega que aquela garota deve morrer rápido. Aparenta temer o potencial dela. Sabendo que sua energia espiritual esgotou, Shen usa o mesmo laço que usou para pegar Xiao e pega Su Liyue, puxando ela até ele. Shen pega Su pelo pescoço, então ela diz para Shen que o protagonista não vai deixar aquilo barato. Shen diz que também planejava matá-lo, que aquele lixo do protagonista não significa nada para ele. Muito ferido, Xiao tenta se levantar para defender o pico e Su Liyue. Vendo que Xiao está tentando se levantar, Shen diz para ele fugir e não se aproximar dos dois. Logo, Shen diz que matará Su e depois dará uma bela lição em Xiao. Passando por aquele sufoco, Su Liyue se lembra de que o protagonista falou um dia antes: se alguém do departamento do adestramento de bestas aparecer, use esse talismã. Logo, Su Liyue coloca esse talismã no braço de Shen, que faz ele perguntar para ela se aquele papelzinho fará alguma diferença nessa altura. Um papelzinho faz toda a diferença às vezes. Após aquele talismã explodir no braço de Shen, ele é transformado em um tipo de pássaro azul que começa a disparar vários projéteis em direção a Shen, quebrando o seu tesouro da proteção, que fez com que ele ficasse vivo ao ataque surpresa de Su Liyue e deixando ele totalmente acabado. Logo, In-Hai vai até Shen e pergunta se ele está bem. Acabado, Shen pede para In-Hai ficar em silêncio e diz que aquela garota merece uma lição, já que ela destruiu o seu tesouro de proteção, e pede para In-Hai uma pílula dos 5 elementos. In-Hai pergunta para Shen se ele não acha melhor eles voltarem e alega que os ferimentos de Shen são graves. Comendo várias pílulas após ignorar o que In-Hai falou, Shen diz que se recusa a acreditar que um instrutor como ele não consiga disciplinar aquela simples garota e parte para cima de Su Liyue furioso, alegando que ela vai morrer. Vendo aquela luz verde vindo em sua direção, Su pergunta se aquele é seu fim. Geralmente as pessoas dizem isso quando vem uma luz branca, mas ok. Vendo que Shen ainda não chegou a acertá-la, Su Liyue se depara com seu mestre levando todo o golpe de Shen.
Logo, o protagonista faz um tipo de clone dele e segura a mão de Shen, tentando falar com o protagonista, mas sendo interrompido por ele, pedindo para ela não falar. O protagonista diz que o coração de Sulue sofreu um grande golpe. Então o protagonista fala para Shen que ele se aproveitou da sua ausência para ameaçar sua discípula e pergunta como um vice-diretor do departamento de adestramento de bestas tem coragem de fazer uma coisa dessas, fazendo com que seu clone erga Shen pela cabeça e jogue ele violentamente contra o chão, destruindo todo o seu rosto. Naquela situação, Shang pensa que ele é alguém que está no estágio da abertura de saída e está entre o top 5 dos instrutores da academia, então se pergunta por que ele não consegue vencer um merda no estágio da luz rotativa. Aquele clone continua batendo sem parar em Shang, deixando ele cada vez mais mal. Vendo todo aquele espancamento, Inhai pede para o protagonista parar de bater em Shang. Logo, o protagonista pede para o Sino Dourado atender suas ordens. Então o Sino Dourado cai em cima de Inhai, trancando ele e deixando ele ver o seu mestre ser totalmente espancado pelo clone do protagonista. Uma visão privilegiada, não? Enquanto é brutalmente espancado por aquele clone, Shang também é curado ao mesmo tempo, fazendo com que ele sofra e se humilhe mais. Deixando Shang totalmente acabado e destruído após aquele espancamento, o protagonista ergue pela cabeça, olha para Inhai e diz para ambos serem gratos ao líder da academia e ao seu grande irmão, Li Guanqi, pois o protagonista não irá matá-los por causa deles. O protagonista joga Shen para Inhai e pede para eles desaparecerem do pico King Luan. Mesmo acabado, Shang pede a pílula dos 5 elementos a Inhai, lhe dando a pílula. Inhai diz que só irão embora dali quando Shang terminar o que ele foi fazer lá. Após ter sua recuperação completa, Shang diz ir embora e diz que o miserável do protagonista só pegou ele de surpresa, só estava dando uma desculpa mesmo. E diz para Inhai que o seu mestre ainda não demonstrou suas verdadeiras habilidades e pede depressa o seu anel de armazenagem. Enquanto o protagonista cura Sulue, ele pede desculpas para o protagonista e diz que não pôde proteger o pico King Luan de forma satisfatória e que até Xiao se feriu tentando protegê-la. O protagonista diz para Sulue que não é culpa dela e diz que ela fez o que pôde, e o mais importante no momento é reparar os seus meridianos, e que ela vai sentir uma leve picada. Então, o protagonista pede para ela aguentar firme. Após pegar seu anel de armazenamento, Shen invoca sua besta guardiã mais poderosa, e diz para Inhai contemplá-la, e diz que aquele é o verdadeiro poder do seu mestre. Então Shen diz que aquela água é sua besta guardiã mais poderosa, um espírito demoníaco da 8ª grade, um grifo com chifres, e diz para o protagonista que quer ver se ele vai continuar ignorando ele. Apenas com um simples olhar que saiu de dentro de uma bolsa pendurada na cintura do protagonista, as penas daquele grifo voam mais rápido que ele, deixando ele totalmente depinado e fugindo dali. Logo, as irmãs Yunhu e Yunxi chegam ao pico King Luan e perguntam o que aconteceu ali. Logo, o protagonista diz que elas chegaram na hora certa e pede para elas cuidarem de Sulue no seu lugar. Então o protagonista diz que por não querer arrumar conflitos com ninguém, ele se manteve recluso no pico King Luan por vários anos, e em retribuição, eles continuam vindo até ele em busca de confusão, a ponto de tentarem matar a sua discípula. Uma atitude literalmente contrária. Logo, o protagonista mostra os talismãs do arrebatamento de sangue, que fez Shang perguntar se o protagonista enlouqueceu. Tentando escapar dali, Shang sabe que aquele talismã transformará qualquer um em uma merda de poça de sangue, e diz que não pode morrer ali de maneira alguma, mas logo é alcançado pelo clone do protagonista, e o derrubou de volta para o pico King Luan. Shang diz para o protagonista que nós lecionamos na mesma academia, e que o protagonista sofrerá uma punição divina se usar o talismã do arrebatamento de sangue em Shang. Com muita autoridade, o protagonista responde: punição divina? Eu sou a punição divina, e lança o talismã do arrebatamento contra Shang. Medo não existe no vocabulário dele. Implorando, Shang pede para que aquelas almas não se aproximem dele, mas logo é transformado em uma mera poça de sangue. Então o protagonista percebe que Sulue ativou o talismã e está em perigo, e sai imediatamente dali, voando apressado para chegar até ela. Com um estalo de dedos, o protagonista remove o talismã do arrebatamento de sangue de Shang e só restam suas roupas. Olhando aquela cena, Yunhu percebe que o talismã do arrebatamento é realmente algo terrível. Ajoelhado, Inhai lamenta pelo seu mestre. O protagonista diz que tentou evitar, mas Shang não lhe deu escolha. Ajoelhado e chorando, Inhai chama pelo protagonista e logo dá um estalar de dedos que acaba cortando quase todo o cabelo de Inhai, e diz para ele que não gosta de matar de forma discriminada, pedindo para Inhai tomar aquilo como uma lição, e diz que se ele quiser arrumar um mestre no futuro, lembre-se de arrumar alguém que ao menos tenha índole. Dando as costas para Inhai, o protagonista diz que não quer que ninguém saiba o que houve ali, e diz para In não se esquecer de levar o seu irmão mais velho que está ajoelhado em frente ao portão. Logo In se reverencia ao grão-mestre e diz que ele se lembrará disso. Algo meio difícil de se esquecer, mas ok. De longe, as irmãs observam o protagonista junto de Sulue e do seu cavalo Xiao. Logo, Yunhu diz para Yunxi que é melhor elas irem agora. Então elas avisam ao protagonista que já estão de saída e agradecem pelo dia de hoje, que ela visitará o protagonista no futuro. Logo o protagonista diz que as duas são mais do que bem-vindas ao pico King Luan e lembra elas de não esquecerem de mandar um oi à irmã Yue quando voltarem. Vendo o protagonista conversar com as duas irmãs, Sulue aparentemente enciumada, pensa se as duas não vão se tornar frequentadoras assíduas. Então o protagonista estala os dedos e diz que a primeira coisa que vai fazer é trocar as roupas. O protagonista percebe que está sendo vigiado e rapidamente olha para cima, finalizando um tipo de pássaro demoníaco que está ali para
vigiá-los apenas. Logo, Su pergunta para o protagonista se ele viu algo no céu. Ele responde imediatamente que não foi nada. Nada é uma palavra muito forte, mas tudo bem. Na caverna da reclusão, o líder supremo se pergunta como o maldito do protagonista ousou utilizar um método tão viril para matar o seu sobrinho Shen. Logo, o líder supremo fala para Tu Wanshen que já que o protagonista estima tanto a sua discípula, ele questiona se Wang Shenten sabe o que fazer no exame daquele ano. Respondendo ao líder, Wang Shen diz para ele não se preocupar, pois ele sabe que tudo o que deve ser feito e diz que o departamento de aplicação das leis já deixou tudo preparado. Voltando ao pico King Luan, o protagonista diz que já ia se esquecendo do presente que ele trouxe para sua discípula e invoca o bicho de seda de gelo que ele capturou. E logo diz que o seu plano original era conseguir a estrutura de um espelho quebrado, mas como ele acabou esbarrando no bicho, ele resolveu levá-lo com ele. Assustado ao ver aquilo, Sully sabe que o bicho de seda de gelo é claramente um rei demônio que possui a força comparável a um cultivador no estágio de recombinação, e se pergunta o porquê dele está tão obediente ao seu mestre. O protagonista diz para Sully que o bicho de seda de gelo possui o atributo de relâmpago e da água, e é extremamente compatível com ela, e pede para Su deixá-lo auxiliar na sua cultivação, sabendo que mesmo sendo um imortal na sua vida regressa, Su teve dificuldades para subjugar rei demônios, e o protagonista lhe deu um deles como se não fosse grande coisa. O cara devia estar no nível além já. Muito feliz, Sully pula nos braços do protagonista e agradece a ele pelo presente. Logo, o protagonista diz que é um grande teste, está próximo, então Su recupera suas forças o quanto antes. Su diz para o protagonista não se preocupar, pois ela não vai desapontá-lo, e pede para Su manter um pouco de calma, pois aquilo pode acabar atrapalhando ela no seu exame, e diz para ela não se esquecer que ela pode levar o bicho de seda de gelo com ela. Sully questiona o protagonista se aquilo não seria uma trapaça. Logo ele diz para ela não se preocupar, já que ele pode suprimir o reino dele a um nível que ela vai poder levá-lo. Logo, o protagonista canaliza um poder em sua mão e diz para o bicho de seda de gelo que vai suprimir o reino dele, e alega que pode doer um pouco, já que é a sua primeira vez. Então o protagonista começa a levitar o bicho de seda de gelo, envolvendo ele em um tipo de casulo gigante. Vendo aquilo, Sully se pergunta como o protagonista disse que ia suprimi-lo, mas porque a cultivação dele foi aprimorada. Após terminar de envolver o casulo no bicho de seda, ela começa a se romper, e lá dentro sai a rainha demoníaca Mimeng, que logo diz que sauda a senhorita Sully, mas pede por favor para que chame ela de Xiaomeng, nome de sua preferência. Sully acha a aparência de Xiaomeng um absurdo de linda, mas logo ela diz que sempre achou que os demônios tivessem uma aparência diabólica e ameaçadora, e alega que é a primeira vez que viu uma transformação tão linda quanto a de Xiaomeng. Sem conseguir se conter, Sully faz carinho na cabeça de Xiaomeng, que logo ela pergunta para Sully que ela integrou a seita recentemente, e como ela se encontrou com os outros reis demônios. Sully responde Xiaomeng rapidamente, dizendo que viu as imagens dele em um livro, sabendo que está mentindo. Sully olha para trás para ver se o protagonista não ouviu o que ela falou. Logo o protagonista acha alguma coisa estranha e ele diz que não dá para analisar. Analisar o quê? Então o protagonista diz que vai deixar a ruptura de Liu aos cuidados de Xiaomeng. Logo, ela responde que o protagonista não se preocupe, pois ela fará um ótimo trabalho. Então o protagonista diz que já está ficando tarde e pede para as duas irem ao alojamento descansarem. Já não estava aguentando mais ficar em pé. Lá atrás, enquanto coloca comida para Xiao, o protagonista sabe que, ao que parece, o palpite de Yin estava correto. O pedaço de jade que Xiaomeng estava tentando proteger a todo custo era o real objetivo da seita da divisa disforme, mas sabe que o sistema não consegue analisar aquela jade e se pergunta o que tem tão de especial nela. Rapidamente, o sistema mostra que o protagonista ativou uma missão aleatória e diz para o protagonista que se a discípula dele, Sully, avançar de estágio dentro de 5 dias e conseguir o primeiro lugar no exame, ele será recompensado com um pacote de presentes de artes marciais estelares e um pacote de presentes de item especial estelar e um prêmio surpresa, mas também alega que se o protagonista recusar ou falhar, o seu ki espiritual será reduzido em 30%, e o sistema julgará se os resultados são satisfatórios. Surpreso ao ver o sistema falar com ele, o protagonista diz que não sabia que ele também dava missões, e pensou que o sistema era apenas um contador de lenha cortada. Então o protagonista deixa o sistema furioso ao dizer que pensou que ele era apenas um contador de lenha cortada. Logo, o protagonista pergunta para o sistema se tem algo de errado com ele. Acredito que ser insultado assim deixa qualquer um com raiva. Raivoso, o sistema parte para cima do protagonista e diz: "Caro protagonista, por favor, decida se vai aceitar ou não." Sem escolhas, o protagonista aceita a missão aleatória dita pelo sistema, mas logo diz que aqueles prêmios são inúteis para ele, e diz que vai dá-los a Liu, e alega que com a ajuda do bicho de seda de gelo, ela irá ascender em pouquíssimo tempo. Indo para seu quarto dormir, o sistema se transforma em uma mulher que diz que estava tão perto, tocando no rosto do protagonista. A tal mulher diz que gostaria muito de estar ali com o protagonista. 5 dias depois, no caminho para o exame de admissão da academia, os alunos percebem que tem alguém cozinhando algo na porta daquela pedra, e alega que está cheirando muito bem. Ao olhar, Jiang percebe que se trata de Bai Luxuan,
e pergunta imediatamente o que merda ele está fazendo. Perguntou educadamente, como podemos ver. O protagonista pergunta para Jian se ele também está interessado no jogo selvagem da cozinha. Logo, um tipo de anjo aparece para o protagonista perguntando se ele gostaria de ouvir as palavras do seu Lorde Salvador, palavras que são incompreensíveis para humanos. Com dúvidas, o protagonista diz que ele chama de jogo, mas ele não tem a certeza do que aquele pássaro estranho do pico do pássaro Azuri era, mas sabe que ele se trata de um anjo. Então Jiang diz que aquele é o caminho para o exame da admissão da nossa academia, e pergunta para o protagonista o que ele acha que está fazendo. Curioso porque seus discípulos estão achando a comida do protagonista cheirosa, Jiang pede para todos voltarem e ficarem em fila corretamente. Logo, o protagonista diz que só está cozinhando ali, e que não está afetando eles de nenhuma maneira. Achando aquilo inadmissível, Jiang diz para o protagonista que alguém como ele não merece ter o título de instrutor, coisas que o protagonista já sabe e já ouviu 1 milhão de vezes antes. Discípulos do departamento de feras conversam e dizem que o departamento está ferrado, e diz que não sabe porquê, mas os dois líderes de nada foram para fazer a cultivação de porta fechada. Outro discípulo diz que é aí que ele está enganado, já que eles não foram, eles finalmente têm uma chance de brilhar. Chegando logo após Sulue chegar carregando um saco em suas mãos e uma borboleta na sua cabeça, de que se trata de Xiaomen. Vendo que ela chegou, Fenshu do departamento de exterminação se pergunta se aquela é Sulue e alega que o talento dela não é ruim, mas diz que é uma pena ela ser discípula de um pedaço de bosta. Logo, Fenshu fala bom dia para Sulue e diz que ele é Fenshu do departamento de exterminação. Logo, ela dá as costas para Fenshu e corre em direção ao protagonista. Chegando próximo ao protagonista, ele pede para submeter o pé, pois ele está ocupado. Com muita água na boca, Sulue pergunta para o protagonista o que ele está cozinhando dessa vez e pergunta se pode dar uma mordida. A fome já estava grande aqui. O protagonista diz que nem ferrando, e mesmo que ele não saiba o que aquilo era, a quantidade de ki espiritual ali é demais para ela. Curioso, Fenshu pergunta para Sulue como ela ousa ignorar o seu Riz. Logo, Fenshu é surpreendida pelo instrutor do departamento de extermínio, Yu Wangxian, colocando a mão no seu ombro e dizendo para Fenshu não ficar bravo por causa de mulheres, e pede para que ele se lembre que a inveja é algo que só os fracos e incapazes sentem. Logo, um aluno avista o departamento das 4 artes e avisa a todos. Logo, eles se apaixonam pelas garotas. Yu Wanxian avista a instrutora do departamento de 4 artes, Mon Xuanzu, e vai até ela cumprimentá-la. Sendo ignorado totalmente por ela, Xuanzu vai até o protagonista e agradece a ele por ter salvo as suas discípulas. Enciumada, Sulue abraça o protagonista enquanto ele pergunta para Xiao do que ela está falando. Logo, ele apresenta a sua tia mestra, a instrutora Moon do departamento das 4 artes. Sulue cumprimenta a sua tia mestra rapidamente. Com muito ciúme, Sulue se pergunta por que tem outra mulher ali. Um pouco ciumenta, como podemos ver. Tentando reprimir a volta de Yu Wanxian, Fenshu diz que ele próprio, Wanxian, não tinha dito que a inveja é só algo que os fracos é incapazes de sentir. Curioso, Wanxian alega que não está com inveja e pergunta para Fenshu se ele parece estar com inveja para ele. Logo, o ancião das tarefas pede para que todos fiquem em silêncio e que todos olhem para ele. Logo, ele explica como vai funcionar o exame. Ele diz que dessa vez o exame vai ser feito no reino secreto e vai anunciar as regras. Dessa vez, o limite é de 2 dias e o rank será decidido pela quantidade de pontos coletados no final, sem contar encontrar tesouros e matar demônios. Todos poderão também roubar o token de outro time para ganhar pontos, mas ele alega que se o olho que tudo vê pegar alguém intencionalmente tentando tirar a vida de outro, será imediatamente desqualificado e vai sofrer uma punição. Após explicar tudo, o ancião dá início ao exame. Fenshu fala para os membros do departamento do extermínio ocupar todas as posições vantajosas. Perder essa oportunidade estava fora de questão. Logo, Sulue fala para o protagonista que está indo. Olhando para trás, Sulue se depara com a sua tia mestra Moon abraçada no protagonista e fica enciumada ao ver aquilo, e pensa que não quer ir embora naquele momento. Logo, Moon diz para o protagonista que não ouviu que não faz muito tempo que ele admitiu a sua primeira discípula e pergunta para ele se o protagonista não está preocupado com ela. O protagonista responde Moon alegando que Sulue não é só talentosa, mas ela também trabalha duro e que ela é a mais forte e que todos estão ali, e ainda mais, ela é discípula dele. Dentro do reino secreto, enquanto Sulue persegue um discípulo, ele pensa quando disseram que as pessoas no departamento do talismã eram uma piada e se pergunta como que um monstro como ela surgiu. Com muito medo após cair, aquele discípulo pede para Sulue não chegar perto dele. Logo, ela pega seu token e o olho que tudo vê informa. Sulue do departamento do talismã, atualmente o número 47 do ranking de testes, pessoas eliminadas 6. Sulue percebe que aquela tática não está funcionando e ela está devagar demais. Após perceber que tem algo estranho próximo dali, Su pega Xiaomen que está em forma de borboleta em sua cabeça. Xiaomen pede para Sulue soltar ela e parar com aquilo, já que ninguém está vendo. Ela pediu para Su falar igual gente, falar normalmente em outras palavras. Na sua forma real, Xiaomen pergunta para Sulue se ela está querendo esmagá-la e diz que o protagonista pediu para Xiao fingir ser um grande espírito e pergunta para ela se Su já conhece um grande espírito falante. Logo, Xiaomen também percebe que tem alguma coisa próxima. Logo, Su diz que tanto faz e que vai dar uma olhada. Dentro da floresta, aparecem 2 pessoas encapuzadas alegando que encontraram alguém. Logo, a segunda pessoa pede para ele contar o caminho rápido. Na praça da academia, no telão, alguns espectadores alegam que aquilo é brutal demais. Mesmo Genshu já tendo desistido, Sulue atacou ele mesmo assim.
Logo, outro discípulo pergunta se aquele departamento não é liderado por um fracote, e questiona também como a discípula do protagonista é tão forte. Eu diria que é um talento em 100. Mu pergunta para o protagonista se ele não acha que a sua discípula vai atrair os outros departamentos agindo daquela forma. Pai responde que só os fracos se importam com opiniões de estranhos, e que aqueles que têm poder de verdade encontram confiança em sua própria força. Moon alega que até hoje o protagonista é o mesmo Bai Luoshen de 10 anos atrás que subiu ao céu e olhou para o mundo de cima. Envergonhado, o protagonista diz que Moon deve estar imaginando. Então a transmissão do reino é cortada e todos ficam sem entender o que está acontecendo. O ancião Bing pede para todos fazerem silêncio, e um dos homens ao lado do ancião diz que estão presenciando um grande choque de ki espiritual dentro do reino secreto. Questionando como pode ser um choque de ki espiritual, o ancião Bing pergunta quão rápido aquele jovem consegue restaurar a conexão. Nem te conta, ancião. O jovem responde ao ancião que será impossível fazer aquilo dali de fora, e terão que enviar os discípulos do departamento para arrumar lá de dentro. Logo, o mestre pede para os discípulos do departamento de formação o seguir o mais rápido possível até o reino secreto, pois se trata de uma emergência. Então o protagonista manda aquele clone dele também para o reino secreto. Dentro do reino secreto, Sullivan está lutando contra aquelas duas pessoas misteriosas que estavam dentro da floresta. Logo é mostrado que se trata de um homem e de uma mulher. Então a mulher diz para Sullivan que ela tem talento, mas diz que é triste, pois ela não vai viver o suficiente para mostrar todo o seu potencial. Sullivan pergunta para aquela mulher se ela não tem medo de Su reportar ela para a seita. Então aquela mulher, chamada de Hexiling do Corredor da Justiça, Reino do Espírito Silencioso, pergunta para Sullivan para quem ela vai reportar o Corredor da Justiça. Então Lúcio, também do Corredor da Justiça, mas do Reino do Núcleo Dourado, manda ela calar a boca e se matar logo. E diz que ninguém mandou o protagonista falar o que não devia. Lançando um poder estilo trovão contra os dois, Sullivan diz que se recusa a acreditar que os dois do Corredor da Justiça podem fazer o que quiser ali dentro. Justiça é uma palavra muito forte para isso, mas tranquilo. Enquanto Lúcio defende o ataque de Sullivan, Hexiling responde ela perguntando se ela realmente acha que vai sair daquele lugar viva. Sullivan fica surpresa pela espada do Lúcio ter cortado seu raio ao meio. Então Lúcio e Hexiling dizem que é hora de acabar com aquilo e partem para cima de Sullivan. Vendo que não tem saída, Sullivan pede ajuda a Xiaomen e diz que não pode ficar em cultivação de novo. Xiaomen diz que apontou onde estava o tesouro para Su, e além dela não achar o tesouro, arranjou problemas. Rapidamente, Xiaomen congela Hexiling. Tentando conter aquele gelo todo, Lúcio tenta atacar ela com a sua espada, mas aquele gelo acaba quebrando a sua espada e o congelando também. Logo, Xiaomen vai até a sua forma humana e diz que eles não são oponentes para ela, e se quiserem sair vivo, então vazem enquanto há tempo. Logo, Lúcio se pergunta como ela havia se transformado em humana, alegando que ela é uma imperatriz espiritual. Então Xiaomen diz que aquela garota está sob a proteção dela, e diz novamente se eles quiserem sobreviver, eles vazem imediatamente, fazendo com que os dois saiam dali imediatamente. Escutar conselhos deste tipo pode ajudar um pouco, sabe? Sullivan questiona Xiaomen por que ela havia ficado tão grande. Xiaomen diz que é para intimidar os inimigos, óbvio, mas alega que não quer mostrar sua verdadeira forma para aqueles lixos. Então Su pergunta se está tudo bem eles ir. Xiaomen responde Su dizendo que aquela imperatriz não é alguém que pode ficar pedindo favores, e que só está protegendo ela porque o protagonista mandou, e diz para Sullivan continuar e aponta a direção do tesouro novamente. Alguns dias atrás, Sullivan pergunta o que Xiaomen está tentando fazer, querendo tirar suas roupas. Logo Xiao responde que está fazendo o óbvio, ajudando Sullivan a cultivar. Duvidando das atitudes de Xiaomen, Sullivan pergunta para ela quem em sã consciência cultiva daquela forma. Com duas de suas mãos nas partes de Sullivan, Xiaomen responde que está ajudando ela a curar suas feridas, e que a medicina que foi dada a Sullivan só ajuda a curar feridas, não piorarem. No estado atual do corpo de Sullivan, ela não pode melhorar as feridas 100%. Logo, ela diz para Sullivan não se preocupar, pois ela está usando seu ki para tratá-las, e diz que talvez seja um pouco estimulante. Se contorcendo, Su pede para Xiao ir com calma. Ela pegando pressão ali já. Após sair do reino secreto, o ancião Bing se pergunta como é possível que havia um imperador demônio lá. Logo, aquele pequeno sapo laranja diz que ainda há muitos discípulos que não conseguem escapar das ruínas e o teleporte não está disponível. Então o ancião Bing manda levar os teletransportadores para lá dentro e alega que eles devem salvar todos os discípulos lá de dentro. Lá dentro, as irmãs Yunxi e Yunhuo encontram-se com o protagonista e a sua mestre Moon. Logo, o protagonista pergunta para as duas se elas viram o Sullivan lá dentro. Yun responde ao protagonista dizendo que não a viram. Então Moon diz que os discípulos transportados para fora apareceram do lado dos seus instrutores, o que significa que talvez Sullivan esteja em grandes problemas, e bota grande nisso. Logo, o imperador demônio Don Shu retorna e diz que aquele mundo mortal treme a ele, alegando que aquele mundo pertence. Logo, Xiaowen se transforma rapidamente em humana e se pergunta o que elas vão fazer agora, e pergunta por que o imperador demônio está selado em um lugar como aquele. Ela pensa em deixar Sullivan ali e correr, mas aquele demônio vai matá-la de qualquer forma. Logo, o imperador demônio pergunta por que tem um inseto ali, e ataca as duas garotas novamente. Então Xiaomeng invoca um tipo de parede de gelo para defender ela e Su. Logo, Sullivan diz que pode ajudar Xiaomeng, mas é respondida por ela, alegando que não fazer nada é a melhor ajuda. Pressionando o ataque, o imperador alega que Xiaomeng é da mesma raça que a dele, e pergunta o que ela está fazendo, perguntando se Xiao está desafiando ele. Xiaomeng responde ao imperador dizendo que aquele macaco calvo é um escravo criado por demônios, e pede por favor para que o imperador as poupe. Então Sullivan pergunta para Xiaomeng o que elas devem fazer agora. Logo, Xiaomeng diz para ela fugir primeiro, que ela tem as suas maneiras. Então Xiaomeng manda Sullivan
Sulue meter o pé, usando um tipo de magia jogando ela para longe, alegando que ela está sujando a visão do Imperador Demônio com a sua presença. Sabendo que precisa comprar tempo para Xiaomeng levar Sulue, o Imperador diz para Xiaomeng não se preocupar, pois ninguém vai fugir. Algo não muito tranquilo de se ouvir. Xiaomeng diz para o Imperador que não é legal escutar a conversa privada de uma garota. Logo, o Imperador diz que todos eles são meros insetos e pode tomar a vida deles quando bem quiser. Logo, Xiaomeng se lembra do selo que o protagonista mostrou para ela e diz que só pode ser ativado pela essência do seu sangue. E informa que ela não deve usar se não for extremamente necessário. Usando aquele selo, Xiaomeng se automachuca e pede para o Imperador falar aquilo para aquele monstro. Algum tipo de raiz verde viva é mostrada matando um discípulo, que transforma ele em um zumbi. Após passar pelo portal e adentrar ao reino secreto, o ancião Bing é surpreendido com aquele discípulo zumbi indo atacá-lo, mas rapidamente Bing acaba com ele, e se depara com um exército de zumbis plantas indo para cima dele. Um exército não muito assustador, mas vai que eles não tinham um lança-chamas ali. Usando a formação da espada espiritual, cortina da 10 lâminas iridescente, o ancião Bing cria uma espécie de paredão verde que impede a passagem daqueles zumbis. Então ele fala para Jiang levar os instrutores para procurar os seus discípulos, e os anciões vão proteger os portais, e diz que aqueles do mestre Mu só podem teleportar as pessoas para ali, e quando encontrar os discípulos eles voltem imediatamente. E lembra que ele não deve lutar com o Imperador Demônio. Concordando com o ancião, Jiang sugere que ele mande o instrutor Bai Luxuan de volta para a academia. Logo, o protagonista pergunta por que deve mandá-lo de volta para a academia. Curioso, Jiang diz que ele só está no estágio de revolta da luz, e se ele entrar vai morrer igual bosta. Ainda mais, Jiang vai ter que trazer o seu corpo de volta, e alega que ainda não acertou as contas com ele. O ancião Bing diz que o protagonista realmente já se sacrificou muito pela academia, e pede para ele ficar recuado dessa vez. Um fala para Jiang que o protagonista também é um instrutor, como ele vai ficar confortável sabendo que a sua discípula está em perigo, ainda mais a única discípula dele, que está ali, e o ancião deve deixá-lo ir. Sem escolhas, o ancião deixa o protagonista ficar, mas diz que os dois só não devem se matar. Moon sabe que usou aquela oportunidade para ver o quão forte o protagonista está. Logo, Jiang diz que o protagonista é muito ingrato e que ele vai morrer e ninguém vai trazer o seu corpo de volta. Debochando, o protagonista diz que se isso acontecer, 500 mulheres vão trazer o seu corpo de volta, atacando o Imperador. Enquanto ele está distraído, aquele clone do protagonista está pronto para aniquilação. Logo, o Imperador pergunta quem ousa fazer uma armadilha para ele. Mal sabia ele, viu? Então o clone diz que o selo foi quebrado e está sendo resistido, e inicia a aniquilação, criando um buraco negro gigante e lançando contra o Imperador Demônio. O corpo de Xiaomeng fica congelado nas ruínas, mas logo ela sai de dentro de um casulo e diz que aquele monstro é louco de colocar o selo ali, e alega que ela tem sorte de ter um casulozinho para se proteger. Uma mini Xiaomeng aparece e chama Xiaomeng humana para seguir ela. Chegando no local que mini Xiaomeng chamou, ela se depara com Sulue caída e com o olho esquerdo perfurado por um tipo de raiz saindo dele. Tentando ignorar o corpo de Sulue, Xiaomeng sabe que se a sombra do líder for derrotada, o Imperador Demônio vai para cima dela na hora, e alega que Sulue foi contaminada com o cheiro do demônio. Se ela levar Sulue com ela, Xiaomeng também morre. Ela sabe que os selos quebrados, os monstros não vão achá-la por um tempo. E não importa, Xiaomeng sabe que foi capturada para ser um pet. Não há motivos para ela ficar. Lembrando dos momentos que teve Sulue, Xiaomeng acaba pegando o corpo dela e diz que ela dá muito problema, e é melhor ela não morrer, pois se ela morrer, quem vai lavar a louça e cozinhar? Machismo, que é isso? Tentando fugir daquele clone, o Imperador Demônio é derrubado por ela e diz que a força de calibre daquela sombra não deveria aparecer naquele mundo, e pergunta para a sombra quem ela é. Parecendo quieto, o Imperador pergunta mais uma vez se aquela sombra acha que ele não é digno de saber o seu nome, e ataca a sombra, mas logo tem seu ataque defendido por uma espécie de escudo verde em forma de bola que cobre quase toda a sombra. Observando de longe, Jiang pergunta para o protagonista que tipo de sombra é aquela, e alega que ela consegue ficar com o Imperador Demônio facilmente. O protagonista diz que ela parece estar no estágio de passagem da tribulação, e diz que com certeza o instrutor Jiang consegue fazer o mesmo. Jiang diz que não consegue de forma alguma, e pede para esquecer os discípulos desaparecidos que eles deveriam recuar. Logo, o protagonista pega um talismã que faz com que Jiang pergunte por que o protagonista está segurando ele. O cara é inimigo do medo mesmo. O protagonista fala, recuar pra quê? Sente-se em um canto e coloca o talismã na testa de Jiang, deixando ele sem consciência de si. Logo, o protagonista amarra Jiang em uma árvore e diz que está na hora dele lidar com aquele pássaro estranho. Sabendo que o seu poder está quase exaurido e ainda não conseguiu machucar aquela sombra, o Imperador Demônio se pergunta se ele vai ter que morrer de novo. Após abrir um portal em cima do Imperador Demônio, o Lorde Demônio da Terra desce dele para ajudar os imperadores. Então o Imperador Demônio diz que com a ajuda do Lorde Demônio da Terra, todos esses meros insetos serão esmagados. A sombra do protagonista diz que o tempo limite esgotou e é hora de retornar para o corpo original. O Lorde Demônio da Terra se pergunta se a sombra acha que vai escapar, indo atacá-la imediatamente. De longe, o protagonista pede ordem e lança uma aura verde que acaba imediatamente com o Lorde Demônio da Terra. VaptVu acabou com o brabo no instante. O Imperador se pergunta se tem outro oponente forte e logo pergunta para o protagonista quem ele é. Debochando, o protagonista pergunta se ele havia dito alguma coisa
coisa sobre o demônio da Terra agora há pouco. Então ele diz que o Imperador lutou com o seu outro eu por tanto tempo e ainda não o reconhece. Então o protagonista lança um talismã de amarra imortal contra o Imperador. Ele diz não pode ser, e se pergunta como o mero macaco Carena no estágio da luz rotativa tem um talismã de amarra imortal e um clone no estágio da passagem da tribulação. O protagonista pergunta para o protagonista o que é que tem se ele está no estágio da luz rotativa. Só porque o Imperador não viu não significa que é impossível. O Imperador Demônio pergunta quem exatamente é o protagonista. Ele diz que o Imperador não precisa saber quem ele é, e pergunta de volta para o Imperador como ele sabia sobre o Demônio do Oeste. Gritando de dor, o Imperador pergunta que tipo de monstro o protagonista é, e como ele é capaz de queimar a sua alma. Implorando para o protagonista parar de queimá-lo, o Imperador diz que realmente não sabe de nada. De longe, Xiaomen vê aqueles gritos e percebe que é o grito de Dong Shu, e que o protagonista não vai punir ela quando ele vê Xiao Lue naquela forma, gritando que realmente não sabe de nada, o Imperador ainda implora para que o protagonista pare de queimá-lo. Logo, o protagonista diz que não precisa ter pressa, e ele pode levar o tempo que for para pensar sobre isso. Logo, Xiaomen chega voando, carregando Xiao Lue nos braços e diz para o protagonista que aquilo é ruim, que a senhorita Xiao Lue está prestes a morrer, algo bem ruim por sinal. Após pegar Xiao Lue nos braços, o protagonista pergunta para Xiaomen como ela ficou daquele jeito. Chorando, Xiaomen pede desculpas para o protagonista e diz que aquilo tudo é culpa dela, e que ela não conseguiu proteger a senhorita Xiao Lue direto, e diz que a condição dela foi causada pelo Imperador Demônio. Logo, o protagonista diz que agora ele não quer saber mais como ele está conectado com a raça demoníaca. Então o Imperador Demônio diz que o protagonista não pode matá-lo. Se ele fizer isso, o Lorde Demônio da Terra não vai deixá-lo escapar. Logo, o protagonista invoca o Portão do Submundo, um lugar não muito agradável de se dar um passeio. Então ele diz que mesmo que o Demônio Supremo venha hoje, o Imperador Demônio ainda irá morrer. Implorando, o Imperador Demônio diz que ele é um imperador e não pode morrer assim. Então ele grita para o Lorde Demônio da Terra salvá-lo, enquanto é levado para dentro do Portal do Submundo. Xiaomen diz que já era de se esperar, nem mesmo o Imperador Demônio pode fazer qualquer coisa em sua presença. Logo, Xiao Lue acorda contaminada pelo espírito do zumbi e morde o pescoço do protagonista. Ele pede para ela morder forte e não soltar. Após toda a maldição sair e ser passada para o protagonista, ele pergunta se ela havia dormido bem. Após acordar, Xiao Lue pede desculpa ao protagonista e diz que passou dos limites. Logo, o protagonista pede para ela não se preocupar, pois ela não tem culpa. Então ela mostra que o protagonista foi infectado pelo Imperador Demônio. Ele diz que aquilo é apenas um resquício do Imperador e que não é uma ameaça para ele. Logo, ele queima a maldição do seu pescoço. Finalmente se livrou disso. Logo, o sistema mostra que foi detectado que o usuário está experienciando uma invasão externa e que o modo antivírus foi ativado. No submundo, o Imperador diz que nunca imaginou que o protagonista seria tolo o suficiente para se sacrificar para salvar sua discípula, e que contanto que haja um pouco dele nesse mundo, ele pode viver para sempre e depois tomar o coração do protagonista, ele vai destruir todos eles. Mas logo o Imperador percebe que o antivírus começa uma aniquilação e acaba de uma vez com o Imperador Demônio. À noite, no quarto dos discípulos do Pico King Luan, Xiao Lue percebe que a sua visão ficou pior e que ela precisa avançar rápido. Lamentando, Su se pergunta se ela se tornou um fardo para o protagonista e para Xiaomeng, e alega que ela tem que ficar mais forte a qualquer custo. Após sair do banho, Xiaomeng diz que eles trabalharam duro hoje, hein? E pergunta para Xiao Lue se seu olho ainda está desconfortável. Brincando, Su diz para Xiaomeng que ela é um ciclope. Após levar um tapa de Xiaomeng pedindo para ela nem brincar com isso, Xiao Lue pede desculpas pela brincadeira. Uma piada bem criativa, eu diria. Xiaomeng diz que dessa vez foi ela que fez com que Xiao Lue ficasse daquela forma, então pede desculpas a Xiao Lue e diz que da próxima vez ela vai protegê-la direito e não vai deixar nada acontecer com ela. Então Xiaomen diz para Xiao Lue não ir para o lado da cama dela, pois fica muito apertado. E essa foi a história de hoje. Se curtiu, deixa o like para dar aquela força, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Não esqueça de comentar aí o que achou e qual história vocês querem ver por aqui, que eu vou estar sempre respondendo os comentários e as melhores histórias que você manda eu vou estar trazendo. Tamo junto e até os próximos vídeos.